sobrenatural com Aurílio de Gomes. Jonas acordou naquele dia com uma sensação diferente em sua vida. Também ele estava concluindo o 2º grau e agora estava pronto para fazer o vestibular para a odontologia, que era o seu grande sonho. Não havia nem dado ainda 7 da manhã. Porém, seu telefone havia tocado várias vezes. Eram os colegas lembrando da festa de formatura à noite no Clube Beira-Mar e marcando as farras que fariam no decorrer do evento. Chega a noite, o jovem Jonas sai com seus 16 anos acompanhado de sua mãe, o pai e a irmã Cítia. Ele ia dançar a valsa na companhia da mãe. Afinal, não é todo dia que se tem um pré-universitário em casa. A festa está animada. A música varia de forró até os clássicos internacionais. Todos dançam, namoram, bebem. É quando Jonas viu ao longe, na beira da piscina, uma menina diferente. Havia naquela festa muitas pessoas que ele jamais vira. Porém, esta carregava algo de especial, que não conseguia entender. Será amor à primeira vista? Pensava o jovem. A aproximação foi rápida. Chamou a garota para dançar. Ela topou. E em pouco tempo os dois já estavam namorando. Dona Lorena e seu Mário nunca tinham visto o filho tão contente. Além do mais, Jonas não era muito de namorar, como os demais garotos de sua idade. O negócio era curtição, brincadeira e o sonho da faculdade. Já são 3 da manhã. Os pais do rapaz resolvem ir para casa. Levam a menina Cítia, que só tinha 13 anos, e recomendam ao filho que volte de táxi e não demore muito. Quem seria aquela pessoa tão maravilhosa que, em questão de horas, desmanchara um coração tão duro como o de Jonas? Mariana tinha um sotaque diferente. Falava às vezes palavras que o garoto não entendia. Parecia uma língua que não se usava mais. O conjunto toca a última música. A estas alturas, os dois já estavam, como diz o ditado, para lá de Bagdá de paixão. Jonas resolve não voltar com os amigos. Pega um táxi e segue para a casa de Mariana. A noite estava fria. Eram perto de 4 horas da madrugada. E caiu uma neblina. É quando coloca o paletó de sua formatura nas costas da garota. Ela parece resfriada. Os seus lábios estão um pouco arroxeados e suas mãos parecem gelo. Um beijo longo separa os dois. Ariana entra na casa e Jonas segue feliz no táxi para a sua residência. O encontro foi marcado para outro dia, às 15 horas. Iam pegar a primeira sessão do cinema. No dia seguinte, Jonas veste a sua calça mais bonita, uma camiseta, e parte ansioso em busca da garota que mexera com seus sentimentos.
quando desce do ônibus, nas proximidades onde mora Mariana, seu coração acelera. Não viu o instante de colocar a menina em seus braços e beijá-la. Toca a campainha. Demora um pouco, mas vem uma senhora já cinquentenária. Boa tarde. Por favor, chame a Mariana, disse Jonas. A mulher parecia não entender bem do que se tratava. Jonas insiste. A senhora é a mãe dela? Eu estou bem intencionado. Chame, por favor, Mariana. Moço, aqui não mora Mariana. Aqui não tem nenhuma Mariana morando. Brincadeira, dona. Chame sua filha. Jonas já está no meio do portão quando vê ao longe o retrato na parede. Aquela é Mariana. Chame-a, senhora. Aquela é a Mariana. Garoto, aquela é a minha irmã. Agora lembro. Tinha uma irmã com esse nome, mas ela faleceu há mais de 50 anos. Eu era criança e ela já mocinha. Não acredito nesta brincadeira, minha senhora. Chame a sua filha. Jonas está revoltado. Moço, vamos, eu vou lhe mostrar como falo a verdade. Andam poucos quarteirões e chegam ao cemitério São Sebastião. Veja, está ali. Para espanto de todos, o paletó de Jonas está estendido em cima do túmulo que contém as palavras: Mariana Bragança, 1937 a 1952. Ouvinte, meu querido, minha querida, será que essa história é verdadeira? Aconteceu realmente? O que aconteceu realmente com Jonas? Será que ele dançou com essa jovem Mariana que havia morrido há tantos anos? Ou será que ele foi enganado? Será que podemos nos reencontrarmos com os mortos? Será que os mortos vêm até nós? Sabe, ouvinte, quando olhamos para este assunto, quantos de nós nunca passou pela dor da separação de uma pessoa amada, ceifada pela morte e que gostaríamos de encontrar? Por trás de um túmulo há sempre uma saudade, uma lágrima. Onde estão os mortos? Há vida além do túmulo? Somente Deus, o autor da vida, tem autoridade para explicar o que ocorre quando a vida deixa de existir. O relato bíblico da criação do homem nos ajuda a compreender o processo da vida. Vejamos o texto. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis capítulo 2, verso 7. Encontramos o texto 3
A vida tem dois componentes: pó mais fôlego. Não se pode falar de vida com esses elementos separados. Então, o que ocorre por ocasião da morte? A Bíblia responde: se ocultas o teu rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Salmo 104, verso 29. A Bíblia não dá margem para a teoria de uma alma fora de um corpo. Muitos se inquietam com a experiência do desconhecido. Resistem à ideia de sair de cena com a morte. Alimentam a sensação de que a vida seguirá o seu curso em outra vida. Essa teoria é enganosa. O que aconteceu com Jonas disse à mulher: certamente não morrerás. Gênesis 3:4. Porém, pelo texto bíblico, a morte é comparada ao funcionamento de uma lâmpada elétrica. Quando ela está ligada à energia, o resultado é a luz. Quando se desliga, a luz simplesmente deixa de existir e não vai a lugar nenhum. A alma não existe fora do corpo. Agora, o que acontece quando o fôlego sai? Salomão, o sábio, responde: e o pó volte à terra como era, e o espírito, o fôlego, volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, verso 7. A morte, ouvinte, é a invenção da vida. Quando o fôlego se separa da matéria, ocorre a morte. O corpo volta ao pó e o espírito, o fôlego, volta a Deus. A mesma coisa acontece com os animais, que a Bíblia diz: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidades. Eclesiastes capítulo 3, versículo 19. A única diferença do homem para o animal é que o homem foi feito à imagem de Deus, isto é, dotado de raciocínio e livre-arbítrio. Agora, que espírito é esse que retorna a Deus? Diz São Tiago: porque assim como o corpo sem o espírito, ou seja, fôlego, está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Tiago 2:26. O espírito, ou fôlego, é que mantém o corpo vivo. Então, o que é esse espírito? A palavra espírito no original hebraico do Velho Testamento é ruach, o mesmo que pneuma no original grego do Novo Testamento, que significa sopro. Dessa palavra tiramos nossos populares pneus e câmaras cheias de ar. Espírito ou pneuma simplesmente quer dizer ar ou sopro. Quando falta o espírito, a tradução correta é morte, pois um corpo sem ar está morto. As duas palavras sopro e espírito são sinônimas nas Escrituras. O fôlego de Deus,
que foi colocado nas narinas do homem, conforme está em Gênesis capítulo 2, verso 7, o fôlego, o espírito, separa-se do homem, ou separa-se do corpo na morte e volta para Deus. O corpo retorna ao pó. Agora, esse espírito santa ou pecadora, não importa, o fôlego volta para Deus. De todos, sem distinção, o homem simplesmente deixa de ser alma vivente. Quando Lázaro morreu, Jesus se emocionou e chorou. A casa desse amigo era um lar hospitaleiro frequentado pelo Mestre. Voltando-se para os discípulos, Jesus disse: Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. João capítulo 11, verso 11. O sono é um estado de inconsciência, a morte também o é. Mas Jesus tinha uma outra verdade a ensinar ao comparar a morte ao sono. Jesus caminhou até o túmulo de Lázaro, cavado na rocha, ergueu ao Pai uma oração e então mandou tirar a pedra que fechava a porta do sepulcro, olhou para dentro do túmulo e então clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. O lugar de onde Lázaro veio foi da sepultura, não do céu. Através desse milagre, Jesus estava dizendo que Deus tem o controle da vida, assim como acordamos do sono, acordamos da morte, segundo a vontade de Deus. O profeta Daniel diz que quando Cristo voltar, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Daniel 12, versículo 1 e versículo 2. Há alguma diferença entre a morte do justo e do ímpio? Será que há? Será que existe alguma diferença? A princípio, não. Ambos estão inconscientes, tornaram-se pó, estão no mesmo lugar, a sepultura. A diferença está na ressurreição. Os justos farão parte da primeira ressurreição, ou ressurreição da vida. Os ímpios da segunda ressurreição, a ressurreição do juízo, Apocalipse 20, verso 6. Jesus, falando de sua volta à terra, afirmou: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal para a ressurreição do juízo. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Você pode pensar: e o ladrão na cruz? Jesus não disse ao ladrão que estaria com ele no paraíso naquele mesmo dia? Bem, vamos ler São Lucas capítulo 23, verso 43, que diz: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E alguém diz: sim, é deste jeito que sempre entendi, isto é, até hoje. Parece haver um problema aqui, não parece? Será que esse único versículo contradiz o resto da Bíblia? No domingo de manhã, Maria foi ao túmulo. Ela procurou, mas não conseguiu encontrar o seu Senhor. No entanto, havia alguém em pé nas sombras daquele jardim. Ela pensou que fosse o jardineiro.
Onde foi que você o colocou? Perguntou ela. E Jesus disse simplesmente: Maria. Na mesma hora, ela se lançou aos pés de Jesus e tentou abraçá-lo, mas Jesus a conteve com a mão e disse: não toques em mim, pois eu ainda não subi ao Pai. João 20, verso 17. O próprio Jesus, no domingo de manhã, ainda não tinha ido para o paraíso. Como poderia ter estado lá na noite de sexta-feira? Não há provas de que Jesus tenha estado em algum reino naquela sexta-feira escura. Mas o ladrão viu muito além, nos corredores do templo, até o dia em que Jesus iria receber o reino que por direito lhe pertencia. E ele disse: lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Aquela foi a única expressão de fé que chegou aos seus ouvidos enquanto ele estava pendurado na cruz. E Jesus respondeu: eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Hoje, quando até os meus discípulos me deixaram e fugiram. Hoje, quando parece que jamais terei um reino. Hoje, quando dá a impressão que jamais poderei salvar alguém. Dou a certeza, a garantia. Eu digo a você, hoje, você estará comigo no paraíso. No diálogo entre Maria e Jesus, vemos a realidade da ressurreição dos mortos. Declarou-lhes Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 23 a 26. Marta revelou ter conhecimento que a ressurreição dos justos ocorrerá no último dia, o dia da volta de Jesus. E disse Jesus: vou preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículo de 1 a 3. Jesus também disse: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. João capítulo 3, verso 13. Em harmonia com o ensino de seu mestre, o apóstolo Pedro disse que Davi ainda não tinha ido para o céu, mesmo depois de séculos de sua morte. Atos capítulo 2, versículo 29 e versículo 34. Sim, amigo ouvinte, o bom ladrão, todos os santos e ímpios estão nas sepulturas dormindo, enquanto aguardam a volta de Jesus, e então haverá a ressurreição de todos os que estão nos sepulcros. Por isso a Bíblia diz que a volta de Jesus é a bendita esperança dos que estão nos sepulcros. Tito capítulo 2, verso 13. As Escrituras são muito claras quanto ao estado do homem na morte. O que diz a palavra? Porque os vivos, dizem elas, sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 9, verso 5 e verso 6. Pois na morte não há recordação de ti,
no sepulcro, quem te dará louvor? Salmos 6:5. Mostrará prodígio aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Salmos 88:10. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Salmos 115, verso 17. Sai-lhe o espírito e eles tornam pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Salmos 146, verso 4. A sepultura não te pode louvar, nem os mortos glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam. Isaías 38, verso 18 e verso 19. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Jó, capítulo 7, verso 9 e 10. Você poderá dizer: espera aí, eu vi a minha mãe, ou eu vi o meu pai, eu falei com eles quando já haviam morrido. Será que foi o seu pai? Ou a sua mãe que você viu? Será que Jonas realmente dançou com Mariana? Quem lhe pode garantir isso? O que pode garantir isso a Jonas? Multidões creem que os espíritos mortos são os espíritos enviados para ajudar ou atrapalhar a vida dos vivos. Aí, para incutir, mas ainda esse engano, produzem filmes como Ghost, O Outro Lado da Vida, Inferno em Chamas, Casa dos Espíritos, a novela A Viagem, literaturas contendo esse terrível engano. O príncipe do mal tem o poder de trazer à presença dos homens a aparência de seus amigos. E antes que você se dê de conta, você já foi enganado. A imitação é perfeita e é reproduzida com maravilhosa exatidão. Detalhes que só você conhece são colocados em evidência pelo enganador. Na realidade, quem aparece não é o seu amigo ou o ente querido, mas sim um demônio se fazendo passar pela pessoa que você quer ver e abraçar. Muitos são consolados com a afirmação de que os seus queridos estão desfrutando do céu, sem suspeitarem do perigo. Dão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Demais, Deus proibiu toda pretensa comunicação com os espíritos dos mortos. Os espíritos familiares, conforme são chamados os visitantes de outro mundo e outros mundos, são, pela Bíblia, identificados como espíritos de demônios. E quem procura falar com os mortos pratica abominação para com Deus e perderá a salvação, pois ao fazê-lo está falando aos demônios. Deuteronômio, capítulo 18, verso 10 e verso 12. Ô amigo, amiga, não entre nesse engano. Acredite, primeiro, que os mortos não estão nem no céu, nem no purgatório, nem no inferno, porém na sepultura, aguardando a volta de Jesus para serem ressuscitados. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. 1 Coríntios 15, verso 1 a 58. Eles estão aguardando a volta de Jesus. O relógio do tempo avança. E uma mensagem de advertência chega até você. Essa história é sobrenatural. Deus está oferecendo oportunidades a todos. Se você hoje buscar o Senhor, com certeza vai encontrar e conhecer um amigo que tem nas mãos o destino do mundo. Ele voltará em breve e quer levar você para o reino eterno. Lembre-se, o túmulo de Cristo está vazio. Ele ressuscitou. E em breve virá para esvaziar todos os túmulos da terra. João 3,16, 1 Coríntios 15, verso 26. Graça e paz. Que Deus te abençoe.